Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos, uma ótima segunda-feira. Hoje é 8 de janeiro de 2024 e o nosso devocional diário está em Marcos, capítulo de número 6. Muita fé ou pouca fé admiravam Jesus. Em Nazaré, a incredulidade admirou o Mestre, e tudo isso porque ele era já dali. Olha o que diz o versículo 6, e admirou-se da incredulidade deles. E por quê? Jesus diz no versículo 4, somente em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não é honrado. Jesus não foi honrado ali no meio dos seus, em Nazaré, porque ele é dali. Eles perguntam, esse aí não é Jesus? Conhecemos sua mãe, seus irmãos, seu pai, mas ali esta familiaridade fez com que aquelas pessoas não aproveitassem ali da presença do Messias, e ele ficou admirado por aquela incredulidade. Lembram-se que agora Jesus ele já tinha escolhido 12, e agora ele vai pegar esses 12 e enviá-los. Eles são enviados para pregar, expulsar demônios e para curar enfermos, diz os versículos 12 e o versículo 13. Eles vão em duplas e eles deveriam ir sem levar nenhuma provisão. Era uma maneira, um treinamento de Jesus para o que viria depois da sua morte. A provisão viria de Deus, como veio de Deus, e ainda hoje ela vem de Deus. Nós vamos ver que dos versículos 14 até o 29, Marcos nos conta o relato da morte de João Batista, que ele foi decapitado, e tudo por pregar a verdade ao rei Herodes, que vivia em adultério. Falar a verdade nem sempre vai render aplausos, muito pelo contrário, pode gerar perseguição e até mesmo a morte, e João Batista teve a sua cabeça cortada por pregar ali a verdade. Do verso 30 até o fim, nós vamos ver dois episódios maravilhosos aqui relatados por Marcos dentro deste capítulo. Nós vamos ver primeiro a multiplicação dos pães. Vemos uma multidão seguindo Jesus. A Bíblia chega a relatar que tinha 5.000 só homens ali naquele momento. E eles vinham para aprender de Jesus, para aprender o que Jesus estava ali falando. E Jesus, por pura compaixão, por amor àquelas pessoas, vai ensinar isso, diz o versículo 34. E aí os discípulos chegam até Jesus e dizem, essa multidão é muito grande, já está tarde, vamos mandar embora. Diz aqui o versículo 36, manda-os embora para que possam ir aos campos e povoados em redor e comprem algo para comer. E Jesus vai desafiá-los a fazer o impensável neste momento. Jesus, porém, lhes responde, dai-lhes de comer vós mesmos. Então eles lhe perguntaram, compraremos 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Essa foi a pergunta dos discípulos. Eles estavam ali sem saber o que fazer com tanta gente para poder alimentar. Mas eles ali sendo desafiados para conseguirem aquela provisão, eles vão ouvir o que Jesus vai dizer para eles. Eles não tinham o necessário, eles não tinham aquilo que podia prover a fome daquelas pessoas, mas o que tinham para Jesus era o suficiente. Versículo 38, quantos pães tendes? Jesus perguntou. E de ver, e tendo-se informado, eles responderam, 5 pães e 2 peixes. O milagre acontece. Versículos 41 e 42. E tomando 5 pães e 2 peixes, Jesus ergueu os olhos ao céu, abençoou os pães e os partiu. Em seguida, entregou os discípulos para que os servissem, também repartiu os 2 peixes para todos. E todos comeram e ficaram satisfeitos. Imagina você estar no lugar, milhares de pessoas, sem comida, sem nada para ali poder se alimentar, de repente de nada, ou seja, de tão pouco, Deus fazer muito. E ali ainda vão sobejar 12 cestos, e aqueles 12 cestos representam que há muito ainda a ser distribuído, e nós fazemos parte daqueles que querem distribuir esse pão, o pão da vida, Jesus Cristo. Por fim, e o segundo grande episódio desse final aqui do livro de Marcos, no capítulo 6, vai falar Jesus andando sobre o mar. Jesus, depois de ter multiplicado os pães, manda os discípulos para o outro lado do mar, e ao anoitecer vem um vento forte e começa ali a açoitar o barco onde estavam os 12. Jesus então vem ao seu socorro por sobre as águas. Claro, os discípulos se apavoraram, acharam até que era um fantasma. Veja aí o versículo número 49. Mas Jesus, ele se apresenta, ele chega e diz para os discípulos no versículo 50, mas Jesus imediatamente lhes disse, tende coragem, sou eu, não temais. Tende coragem. Aqui era uma tempestade literal, um vento literal.
que estava acontecendo ali sobre os discípulos, mas nós podemos usar a metáfora de ventos, tempestades, dificuldades que nós enfrentamos todos os dias. Se ali Jesus fez a natureza obedecer, ele disse para o vento se acalmar, e ali o vento se acalmou e fez uma grande bonança. Imagina as dificuldades que nós passamos no nosso dia a dia, o que Jesus não pode fazer, que nós possamos estar confiantes de que ele vem, ele continua provendo o melhor para nós, ele continua acalmando as tempestades da vida, ele continua em nosso meio porque ele é fiel. E se ele é fiel, confie nele, esteja tranquilo nas mãos do Senhor. Vão vir dificuldades, problemas. João Batista é aqui o modelo para nós de que pregar a verdade, falar do evangelho não vai trazer tantos frutos benéficos como alguns gostam de dizer. Pode gerar até a morte, mas estando com Jesus, tudo é maravilhoso, mesmo a morte, mesmo a perseguição. Que Deus possa abençoar as nossas vidas e a paz do Senhor.